diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como é bom poder estarmos juntos novamente nessa oportunidade para louvar, bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar você que está nos acompanhando com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos, apesar da distância, apesar do afastamento social, termos momentos como esse de nos encontrar e de partilhar a alegria, a esperança que temos em Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero começar orando junto com você, colocando esse momento diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que nós temos de podermos desfrutar da sua presença. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar, pela tua presença com cada irmão e irmã que nos acompanha, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer o teu cuidado sobre as nossas vidas, queremos te bendizer, Senhor, queremos te pedir que, ó Deus, nós possamos, Senhor, sempre reconhecer o teu cuidado, reconhecer a tua companhia com gratidão no nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, apesar de quem somos, da imperfeição, ó Deus, que cada um de nós carrega,
Ó Deus, nós queremos rogar a Tua misericórdia sobre nós e pedir que, em nome de Jesus, o Senhor receba por Tua misericórdia, Senhor, o louvor que a Ti prestamos. Ó Deus, rogando a Tua ajuda sobre cada uma das famílias do nosso país, sobre os nossos, ó Pai, profissionais de saúde, cada pessoa que tem enfrentado, ó Deus, na linha de frente, Senhor, esse momento difícil em que temos atravessado, Pai, que a Tua bênção, que o Teu cuidado seja manifesto, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que tem, ó Deus, servido nesse tempo, cuidado nesse tempo, também se preservado e preservado a outros, ó Pai, no isolamento do seu lar, que esse seja um tempo de graça do Senhor, que esse seja um tempo de revisão de valores. Nós te rogamos isso por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero trazer um aviso para os irmãos muito importante. Na próxima semana é Dia das Mães, e nós louvamos a Deus pela vida das mães. Em especial, queremos parabenizar as mães já antecipadamente da nossa comunidade, louvando a Deus pela vida de vocês. E no domingo, como é Dia das Mães, nós vamos antecipar um pouquinho a transmissão do culto. Nós vamos iniciar às 9 horas a nossa transmissão ao vivo. Então, você que tem nos acompanhado, faça esse ajuste. Nós queremos deixar um tempo maior para que as famílias possam desfrutar desse dia e expressar também o seu carinho aí pelas mães, né? Aí maridos, filhos vão se juntar para fazer o almoço aí, né? Eu espero. E esse é um dia importante, então, para ter mais tempo. E nós queremos incentivar mesmo essas expressões de carinho, de cuidado pelas mães nesse dia. Para nós, uma experiência nova. A nossa igreja celebra com muita alegria o Dia das Mães, com um café muito bonito. E dessa feita não vai ser possível, mas você vai poder fazer aí no seu lar um café, um almoço, em homenagem aí à sua mamãe, tá bom? Que Deus nos abençoe. Salmo 89, verso 1, diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Que a nossa geração conheça esse amor, esse cuidado de Deus, essa graça, essa esperança do Senhor, através da minha e da sua vida. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O meu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se enche
Cantar em teu amor pra sempre, cantar em teu amor pra sempre. Quero, nesse momento, convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no texto de João, Evangelho de João, capítulo 3 de João. Esse é um texto bastante marcante. Na verdade, a gente vai começar por aqui, pelo capítulo 3, com a figura do Nicodemos, mas nós vamos fazer um passeio no texto de João, destacando alguns elementos importantes na personalidade ou nas personalidades de algumas pessoas que se aproximaram de Jesus. O tempo de crise nas nossas vidas, é comum nesse tempo, ou em situações semelhantes à que estamos vivendo, buscarmos a Deus, inclinar o nosso coração de alguma forma como resposta à dificuldade que estamos enfrentando, reconhecendo que há um Deus no céu, reconhecendo as nossas mazelas, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. É comum a gente tentar reajustar a nossa vida à luz daquilo que Deus tem para nós e conhecer a vontade de Deus, tentar se aproximar de Deus nesse tempo. É uma coisa, de certo modo, comum e louvável, se a gente não consegue repensar a nossa vida, reconsiderar os nossos caminhos. Nenhuma situação como essa significa que o nosso coração está se tornando insensível, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E isso é muito ruim para nós. É muito bom quando a gente pode, à luz das dificuldades, ou ainda que à luz das dificuldades, reconsiderar os nossos caminhos de vida. E João traz três figuras interessantes e importantes, com as quais eu queria que você tivesse a oportunidade de pensar a sua vida e ver por onde tem sido a sua caminhada, ou de qual dessas personalidades você se aproxima mais, a fim de reconduzir a sua caminhada com Cristo, a sua busca por Deus, de uma maneira que isso seja proveitoso para o seu viver, para a sua relação com Deus, para que você possa evitar os enganos tão comuns quando nos lançamos na direção do Senhor e encontramos muitas vezes a barreira da religião ou expressões falsificadas do Evangelho e nos perdemos mesmo na nossa busca pelo Senhor. João 3, o iniciozinho do capítulo, ainda no verso 1, diz assim: havia entre os homens um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos é uma figura importante no Evangelho, e essa conversa com Jesus é uma conversa muito comum às pessoas que são religiosas, ou as pessoas que já têm alguma iniciação na religião, alguma experiência. Nicodemos tem a graça de reconhecer quem Jesus é. Ele reconhece ele como mestre, como tendo sido enviado de Deus. Mas Nicodemos faz uma coisa que é destaque no Evangelho de João, e é um destaque numa crítica a esse tipo de gente, ou a esse jeito de ser, que mesmo reconhecendo Jesus, por causa
da sua autoridade, por causa do seu status, por causa da sua posição, prefere ou se resguarda na sua busca por Jesus, e o texto revela um detalhe importante que vai ser muito caro a João. Ele diz que Nicodemos foi encontrar Jesus à noite. É um reconhecimento, mas que não assume uma relação. É um reconhecimento, mas que não se coloca para vivenciar a relação discipular. Alguns autores colocam o Nicodemos como um possível discípulo de Jesus, e é razoável pensar assim, mas o Evangelho de João, ele traz a possibilidade, ou uma possibilidade diferente para a gente pensar. Esse encontro à noite parece que não ajuda a vida de Nicodemos a ir na direção do Cristo vivo. A gente encontra novamente o texto no capítulo 3, Nicodemos, então, depois desse diálogo desaparece, ele reaparece lá no julgamento de Jesus, no capítulo 7, verso 50, fazendo uma observação importante. Por causa desse texto, talvez ele seja reconhecido por alguns como sendo discípulo de Jesus, porque ele pergunta se não seria razoável o julgamento, né, antes de qualquer tentativa de condenação, né, em relação a Jesus. Ele sai meio que em defesa de Jesus. Essa fala de Nicodemos, ela é importante, mas ela não muda as circunstâncias, né? Porque Jesus precisava cumprir o seu propósito. Mas mais estranha ainda é o aparecimento de Nicodemos lá em 19:39, quando, depois da morte de Jesus, a última aparição de Nicodemos nesse evangelho é levando, junto com José de Arimateia, perfume para perfumar o corpo de Jesus. Eu não poderia afirmar que Nicodemos não seja discípulo de Jesus, mas o fim que o Evangelho de João traz de Nicodemos é um fim que ajuda a gente a pensar um pouquinho. Ele procura Jesus de noite, e parece que a sua caminhada, ou o final da sua caminhada, ou pelo menos até onde ele aparece no Evangelho, evidencia que procurar Jesus à noite, ou não abrir mão da sua posição, ou procurar Jesus meio às escondidas, sem assumir com ele uma relação, nos conduz a um encontro ou ao fim da nossa caminhada com Jesus morto. Tudo que resta a esse tipo de gente, tudo que resta a esse tipo de discípulo, se assim a gente quiser considerar, é perfumar um Jesus morto. É reconhecer o Cristo de Deus, é reconhecer o Mestre em Israel, mas não se dá a caminhada com Ele e a crença na ressurreição e a caminhada com Ele depois disso. Pelo menos o Evangelho de João não dá conta disso, ou não traz para nós alguma evidência desse reencontro com Nicodemos. Esse tipo que procura Jesus à noite, como Nicodemos. Esse tipo que estabelece um limite para a relação. Esse tipo que estabelece valores sociais que dificultam a sua entrega inteira a Jesus Cristo de Nazaré. Terão um encontro com Cristo, serão confrontados pelo Cristo, mas tudo que lhes sobrará no final da sua caminhada será a oportunidade de perfumar um Cristo morto, ou de enfeitar a sua expressão de religiosidade, que é vazia, que é morta,
perfumada, mas vazia, perfumada, mas enterrada, perfumada, mas esquecida. E aí o retorno para uma religiosidade mais vazia ainda, ele é certo. Uma outra figura importante no Evangelho de João, nesse contexto aí da noite, ou nesse contexto que João evidencia na figura desses personagens, ou no contexto desses personagens, é a figura do Judas. Judas é uma figura interessantíssima, é um tipo interessantíssimo, um discípulo que segue Jesus, que ganha a confiança para assumir a tesouraria entre os discípulos, um discípulo que caminha com eles o tempo todo, está entre os 12, e eu quero convidar você a irmos para o capítulo 13 de João agora, para a gente ver um pouquinho dessa figura do Judas. Olha que coisa interessante. Capítulo 13, verso 30. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu. E aí um detalhe lindo em João, era noite. Mais uma vez a noite aqui em João aparece como a circunstância onde esse encontro com Jesus se revela meio obscurecido, onde esse encontro com Jesus se revela de uma forma não plena. E é a noite que Judas, então, sai para trair Jesus. É a noite que Judas sai para entregar o seu mestre. Ele sai, e o Evangelho faz questão de destacar que era noite. No capítulo 18, no verso 3, tem um outro detalhe importante aqui, na prisão de Jesus, quando Judas agora volta com os soldados, né? Lá no verso 3, no finalzinho do verso 3, o texto diz que então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais dos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com tochas, lanternas e armas, porque era de noite. É a noite que Judas sai para trair, é a noite que Judas é a pessoa que vem dizer onde Jesus está para ele ser preso. Judas é popularmente conhecido como o traíra, né? Aquele que trai a Jesus Cristo, aquele que trai os propósitos de Deus. Eu sei que Judas parece ser uma figura muito distante de nós. Talvez a gente diga assim, não, Nicodemos mais ou menos, mas Judas jamais, né? A gente geralmente não se identifica com Judas. E diferente do que a gente pensa, a figura de Judas é uma figura ou é um tipo que deve chamar a nossa atenção, porque isso é muito comum no ser humano. É muito comum que em circunstâncias difíceis, que em decisões equivocadas, a gente tenha a atitude de Judas, ou a gente possa vir a ter a atitude de Judas, no que diz respeito a trair o propósito que a gente estabeleceu para a nossa própria caminhada com Jesus Cristo de Nazaré. É possível que isso aconteça. Mas terrível é o que acontece depois, e a gente sabe do fim de Judas. Se Nicodemos tem a experiência de perfumar um Cristo morto, Judas tem a experiência talvez mais terrível para um ser humano, que é não suportar a culpa, não assimilar na caminhada com Jesus Cristo de Nazaré quem Ele é, a ponto de não compreender o seu amor, a sua graça, o seu perdão. E toda a sua vivência agora se transforma em culpa, em cobrança, a ponto dele não suportar e tirar a sua própria vida. Eu sei que é difícil a gente se identificar com isso, mas muitas vezes nos aproximamos de Jesus assim, muitas vezes nos aproximamos da religião assim, e a nossa experiência e a nossa vivência com Deus muitas vezes se dá dessa forma distorcida. E a gente aprende a viver e a celebrar e a compartilhar uma vida com Deus, com Cristo e com os irmãos,
com uma agenda própria e pronta, expectativas em relação a Deus, expectativas equivocadas em relação a quem Cristo é, até que não dá mais para fechar com Ele e a gente trai o propósito que inicialmente a gente considerou como sendo razoável para a transformação da nossa vida, da nossa nação, e a gente então trai esse propósito. A gente faz isso quando a gente lê os evangelhos e convidados a amar, a gente odeia. A gente faz isso quando, pelos evangelhos, somos convidados a partilhar e nós retemos. Fazemos isso quando somos convidados pelo evangelho a mudar a nossa vida e insistimos em ser as mesmas pessoas, egoístas. Isso é natureza de Judas, isso é característica de Judas. Isso é um jeito de ser muito mais próximo de nós do que nós gostaríamos. Mas o problema não é identificar essas coisas na nossa personalidade. O problema de Judas é não conhecer quem Deus é através de Jesus Cristo de Nazaré. Perdão, graça, recomeço. E a sua experiência limitada e a sua expectativa em relação a Jesus Cristo não lhe permite conhecer quem Jesus Cristo é. E eu quero desafiar você a, diferente de Judas, a se desfazer das suas expectativas sobre Cristo para, caminhando com Ele, conhecer quem de fato Ele é. Deixar que Ele se revele a você, que Ele revele o seu amor, a sua graça. Em tempo de tanto ódio, em tempo de tanta miséria, é necessário conhecer quem Cristo é, para que os nossos projetos pessoais não recebam o seu nome e a gente não tenha que lidar com a frustração de descobrir que não tem nada a ver com Deus, algum projeto nosso. E para que a gente possa suportar essa frustração e recomeçar com Cristo. E não deixar que isso pese no nosso viver a ponto da gente não conseguir mais caminhar. Uma outra figura importantíssima e que contrasta com a figura de Judas, trazida também no Evangelho de João, uma figura muito conhecida, é o Pedro. No capítulo 18 ainda, no verso 27, a figura de Pedro aparece em uma das cenas mais dramáticas da vida do discípulo, quando apertado pela circunstância, ele é confrontado se ele é ou se ele não é discípulo. Você é ou não é? Você anda com ele ou você não anda com ele? E apertado pela circunstância, Pedro faz o que um bom discípulo faz, ele nega. Para a gente distante é fácil julgar julgar como sendo incoerente a atitude de Pedro, mas por ameaças e circunstâncias muito menos ameaçadoras, nós negamos Jesus. Me permitam partilhar uma experiência pessoal. Me identifico muito com a figura de Pedro nessa circunstância, porque no Brasil, algumas vezes, em alguns espaços específicos, dá vergonha dizer que é pastor. A figura do pastor é tão achincalhada, é tão difamada, é tão maldita, que às vezes dá vergonha. Às vezes a gente fica receoso, e não negando a nossa identidade como pastor, e não negando a nossa identidade como discípulo, mas preciso confessar aos irmãos que algumas vezes, para mim, foi difícil assumir. Dou um exemplo simples: quando a gente vai comprar ou tentar financiar um carro, e que é perguntada a profissão, ser pastor não é profissão, é vocação, né? E a título de registro nos bancos e tal, isso também não é reconhecido, e é difícil você assumir isso, né? É difícil. Então, o pastor que tem uma outra função, geralmente ele assume a outra função. Não, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo.
tentando se desviar desse constrangimento social, que é não ter esse reconhecimento social daquilo que é vocação. Ou em ambientes desdenhosos, às vezes é também difícil assumir isso. E faço com graça de Deus, mas confesso aos irmãos a minha fragilidade, o meu constrangimento. Muitas vezes, em algumas situações, eu me identifico muito com Pedro e dá uma vontade de dizer, eu não faço parte desse negócio. Olha para aí o que os crentes estão fazendo, dá vontade de dizer, eu não faço parte desse negócio. Dá vergonha de se assumir ao lado de posturas radicais, dá vergonha de se assumir ao lado de posturas que não têm a ver com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, mas assumem a agenda cristã. Dá vergonha, dá vergonha. E muitas vezes me sinto como Pedro, em meio a esses ou aqueles que proclamam-se evangélicos e enchem o peito de ódio e enchem o peito com uma postura não condizente com o Evangelho, dá vergonha de assumir, e eu me identifico com Pedro nessa situação. E dá vontade de dizer, eu não faço parte desse negócio, eu não sei o que é isso. Mas Pedro, conquanto tem uma experiência difícil, semelhante à de Judas, a quem se atribui o remorso, e a Pedro o arrependimento, tentando distinguir aí aquilo que é o fim dos dois. Pedro tem a experiência amarga de também à noite ter de alguma forma traído, ter negado o propósito da sua relação com Deus, ou da sua relação com Jesus Cristo mais diretamente. E Pedro, então, nega Jesus. Mas Pedro tem uma experiência com o amor de Deus, com a graça de Deus, diferente de Judas. E mesmo que a gente seja como Nicodemos, mesmo que a gente seja como Judas, é necessário que a gente entenda esse amor e essa graça como Pedro entendeu, para que o nosso fim, para que a nossa vida, para que a nossa caminhada como discípulo desdobre uma coisa diferente, ou apareça de uma forma diferente. E Pedro, embora à noite também, tendo negado Jesus, Pedro chora amargamente, e Pedro tem a oportunidade de fazer o que todo bom discípulo tem vontade de fazer. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, no verso 3, Pedro diz uma coisa linda. Pedro percebe a sua própria fragilidade na missão que o Senhor lhe confiara como discípulo, ou na partilha de discípulo com Jesus, acompanhando Jesus, havendo-lhe negado. E Pedro, então, resolve voltar a fazer o que ele fazia. Ele diz, eu vou pescar, eu vou fazer o que eu fazia antes. Esse negócio de ser discípulo não é para mim, não dá para mim. Quando testado, eu neguei. Quando testado, eu fugi. Quando testado, eu não dei conta de ser aquilo que ele disse que eu era, que eu pensava ser. E eu experimentei a amargura da frustração, e eu experimentei a amargura de saber dos meus limites de existência, e que eu não sou essa coisa toda. Eu sei que eu não sou essa coisa toda. É melhor eu ir pescar. E quando Pedro está pescando, e o detalhe do final do verso 3 é que era noite, e naquela noite eles não haviam apanhado nada. E é à noite também que Jesus se aproxima deles. Verso 4. Mas é logo ao amanhecer que Jesus aparece na praia, mudando essa condição, ou essa situação que Pedro estava atravessando como crise existencial, ou como crise de identidade ali, discipular.
É pela manhã que Jesus aparece, é pela manhã que Jesus, então, se revela a ele, e é pela manhã que ele vai ao encontro de Jesus, diferente de Nicodemos, diferente de Judas. Pedro tem a oportunidade, eu gostaria muito que você tivesse essa oportunidade também de reconsiderar as suas decepções, as suas frustrações no campo da religião, no campo das suas relações, para ter esse reencontro com Deus, mesmo quando tendo desistido de tudo, mesmo quando tendo percebido a sua fragilidade de ser, diante daquilo que Deus estabeleceu para todos nós. Um jeito de ser mais alto do que o que a gente dá conta, um jeito de ser para além daquilo que a gente consegue sustentar. E a gente, quando percebe a nossa fragilidade, quando a gente percebe a nossa arrogância, a nossa negação, só nos resta ser encontrados pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré, que aqui tem uma cena linda, que não pergunta: Pedro, que história é essa, Pedro, que você me traiu, rapaz, como é que é isso? Que não retoma o assunto a partir do erro, que não aperta-lhe mais ainda a situação e o constrangimento, mas retoma a partir da graça, retoma a partir da necessidade que se estabeleceu, da fome. E esse encontro é marcado, então, por uma ceia, por uma partilha, por um momento, novamente, de reencontro. E aí, no contraste desse Judas que sai da ceia, Pedro tem agora, mesmo depois de tendo traído Jesus, a oportunidade de voltar a ceiar com ele, de compartilhar a vida com ele, de experimentar o seu amor e a sua graça, num diálogo marcante, que Jesus pergunta a ele: Pedro, você me ama? E Pedro, então, fica balançado com essa conversa de Jesus, e ele agora se conhecendo, se reconhecendo, ele que estava pronto em outro momento e diz isso, a dar a sua vida pelo Mestre, ele que sabe agora que não é essa coisa toda, experimentando a sua fragilidade, no seu recomeço, ele experimenta agora uma verdade na sua relação com Cristo de Deus, vivo, ressurreto, que muda a sua caminhada, que muda o fim da sua história. E quando ele é perguntado por Jesus se ele amava, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor sabe como esse amor é um amor pequeno, como é um amor que ainda não alcançou a plenitude do que deveria ser. É um amor que ainda trai, é um amor que ainda foge, é um amor que ainda decepciona. E Jesus então diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. O final de Pedro, diferente do final de Nicodemos, diferente do final de Judas, é um convite a mim e a você a reconsiderarmos a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Jesus Cristo, nos permitindo refazer a nossa relação com Ele, nos permitindo, mesmo dando conta das nossas fragilidades, mesmo dando conta de quem a gente é, da nossa pequenez, da nossa capacidade de traí-lo, de deixá-lo, de negá-lo, de afastar-se dele. Agora, reconsiderar tudo isso a partir do seu amor e graça e viver novamente uma nova relação e uma nova vida para a glória de Deus Pai. Eu queria muito que você, nesse momento, pudesse perceber isso na sua existência. Esse tempo de reflexão, esse tempo em que a gente está parando para se perguntar o que a gente tem feito, por onde a gente tem caminhado. É possível, é bem possível que você encontre na sua personalidade traços de um religioso como Nicodemos, que não tem coragem de assumir a sua relação com Cristo e vai buscá-lo à noite. Ou é possível que você encontre na sua personalidade traços de um Judas, que tem uma agenda própria, que tem um jeito próprio de lidar com Jesus, e eu vou até aqui, mas dali em diante eu não vou, e se ele não fizer o que eu quero, vai ser do meu jeito. E talvez você acumule culpa por isso, e talvez você acumule decepção no seu distanciamento daquilo que você propôs para você mesmo na sua relação com Deus.
Ou talvez você seja como Pedro, alguém que disse assim: esse negócio não dá para mim. Esse negócio de ser discípulo de Jesus é difícil demais, exige uma postura diferente demais, não dá. Jesus vê a gente de um jeito que de fato a gente não é. Esse negócio não dá para mim. Eu vou fazer o que eu fazia antes. Eu quero convidar você a reconsiderar o seu pensamento, a sua atitude de vida. E assim como Pedro, perceber, estar sensível a essa aproximação de Jesus Cristo na sua direção, querendo novamente saciar a sua fome, querendo novamente ceiar com você, compartilhar com você, convidando você a ter vida plena novamente e guiada pelos seus propósitos. A minha oração é que você consiga ter essa sensibilidade, apesar de carregar muitas vezes todas essas personalidades, que você consiga ser sensível a essa aproximação e graça do Senhor, que perdoa a sua traição, que perdoa a sua negação, que perdoa a sua fragilidade e falta de amor, e lhe convida a recomeçar de novo. Que esse seja um tempo de recomeço na sua vida, que esse seja um tempo de reconsiderar propósitos, vocação, ministério, para considerar aquilo que o Senhor tem para você. Talvez seja hora de buscar Jesus ao amanhecer e não às escondidas de noite. Talvez seja a hora de você assumir a sua relação com Deus de forma plena, colocando a sua vida diante dele para ser perdoado, para que você possa recomeçar. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas e pela oportunidade que o Senhor nos dá de olhar para a tua palavra e perceber, Senhor, pessoas tão próximas daquilo que a gente é e também finais que a gente não quer ter. Pai, nós queremos te pedir a tua ajuda para que a gente possa, na relação com o Senhor, ser marcados pelo teu amor, pela tua graça, de tal forma que mesmo considerando a possibilidade de voltar atrás e de fazer o que a gente sempre fez, que a gente seja alcançado, Senhor, ó Deus, pela tua presença que nos aguarda, Senhor. Que a gente possa, Senhor, assim como Pedro, Pai, ser confrontados pelo Senhor, por esse amor e graça que nos convida a continuar na relação com o Senhor e a recomeçar a nossa vida. Senhor, por tua misericórdia, nos abençoa cada pessoa que nos ouve, que está cansado, que está com a vida pesada, que está tão decepcionado, tão triste, que a personalidade de Judas tem pesado de tal forma e as culpas, as dores, as lutas têm pesado de tal forma que está pensando em tirar a sua própria vida. Pai, que essas circunstâncias, Senhor, e esse peso, Senhor, seja a oportunidade para, ó Deus, conhecer-te, Senhor, na dimensão que Pedro te conheceu. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, e ajuda essa pessoa de modo muito especial a superar essa religiosidade que te procura à noite e viver a plena graça de te conhecer e viver uma relação contigo, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
Nós estamos chegando ao final desse momento, mas você não precisa interromper o seu momento com Deus. Você não precisa interromper a sua volta para Ele. Continue dizendo a Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Renova, me dá uma nova chance, me dá a experiência de conhecer essa Tua graça. Se você se sente tocado pelo Espírito Santo, ore a Ele. Se você se sente chamado por Deus a retomar a sua caminhada, coloque-se diante dEle, aí mesmo onde você está, e que o Senhor te abençoe. Queremos desejar uma semana cheia de graça, cheia da presença do Senhor, a todos que nos acompanham, que a sua família possa perceber, estar sensível ao cuidado do Senhor e também aquilo que o Senhor está tentando comunicar nesse tempo aos seus filhos. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim, Vem renovar minha mente inteira, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti. Teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, nas asas do Espírito.